Alô, alô, bom dia a todos, a paz do Senhor a todos, meus amigos aqui do YouTube. Quero deixar aqui mais um versículo da Palavra de Deus para todos vocês neste dia. Eu ia falar nesta manhã, mas não sei que hora que vai chegar até você, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, mas vai chegar uma palavra para você aí, em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler aqui no Salmo de número 51, né, irmãos? Foi quando Natan repreendeu Davi por causa do pecado que ele teve com Batseba. E fala assim, e Davi fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente, contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesse ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Amém, meus irmãos? Nós sabemos que quando Davi pecou com Batseba, ele foi uma coisa pessoal de Davi, irmãos. Uma coisa pessoal, ele pecou consciente. Todo ser humano adulto peca consciente. Tudo que faz conscientemente, né? Porque nós temos raciocínio, né, irmãos? Temos raciocínio, temos tudo, já somos uma mente formada. Quando o adulto peca, ele sabe que ele pecou. Então o que o pecador, nós adultos, tem que fazer? Fazer igual Davi, reconhecer o nosso pecado e pedir perdão e não fazer mais aquilo. Não é verdade, meus amados? Porque Davi pecou, na verdade ele pecou, parecia que ele não sabia que ele tinha pecado, mas o profeta Natan encontrou com ele e falou com ele, contou uma espécie de uma parábola para ele, né? Até ele reconhecer que ele tinha pecado. E ele disse: ai, pequei contra o Senhor. Mas aí Natan no momento falou para ele: não, mas Deus, né, quando ele sentiu, né, que aquele pecado que era forte, que Natan falou para ele que tinha um certo homem que tinha uma ovelha que dormia no seu regaço, e que veio e fez um guisado daquela ovelha. E aí Davi se irritou: se um homem desse tem que morrer. Aí Natan, o profeta, falou para ele: pois esse homem é você, é você mesmo esse homem. E aí ele reconheceu: ai, pequei contra o Senhor. Aí Natan falou para ele: mas Deus já te perdoou, porque Davi reconheceu que pecou, e aquele que reconhece seu pecado, pede perdão, Deus perdoa. Só que de hoje em diante a espada do Senhor está na tua casa, sabe, irmão? E daí pra cá foi acontecendo tanta coisa, né? Que o Aminon teve desejo pela irmã, né? A irmã era virgem. Natan, esse Aminon foi lá e destruiu, né, a vida dessa jovem.
E daí por diante, o filho que nasceu de Batseba com Davi faleceu, né, irmãos? E foi acontecendo coisa que não dá para me falar tudo aqui, senão o vídeo fica muito grande, muito comprido, muito longo. Então Davi está lamentando nesse salmo aqui, pedindo perdão para Deus. Pedindo perdão, Davi pedindo perdão a Deus pela transgressão, pelo pecado que ele cometeu, né? Nós sabemos que Deus perdoou Davi, mas a consequência do pecado ele veio. As coisas não ficam de graça, Deus perdoa na verdade, mas vem a consequência daquele pecado que seguiu Davi por muito tempo. Então, ele está aqui, ó, pedindo perdão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdia. Apaga as minhas transgressões. Já pensou? O duro da pessoa é a pessoa não querer reconhecer que falhou, que pecou. Esse é o ponto negro, o ponto negativo na vida de um ser humano, né? A gente tem que fazer de tudo para não pecar pecados, irmãos, como Davi cometeu, porque por esses pecados de Davi veio as consequências que Davi sofreu amargamente. O filho que ele teve com Batseba morreu, né? Você já pensou? Ele jejuou, ficou sem comer pão, né, irmãos? Lamentou, mas o filho veio morrer. Já foi uma dor no coração de Davi. Depois vem essa consequência do próprio irmão desejar a irmã. Foi outra dor no coração de Davi. Depois o filho, por causa do pecado de Davi, o próprio filho, né, irmão? Absalão levantou contra Davi, que Davi teve que fugir, porque o profeta falou para ele: só que aquilo que você fez, achou que fez as escondidas, vai acontecer com você à luz do dia. E Absalão fez com que os valentes de Davi fossem passando para o lado dele. Quando o exército de Absalão fortaleceu, ele veio contra o pai, que o pai teve que correr, fugir do próprio filho. Aleluia! E Absalão entrou no palácio de Davi e prostituiu com as mulheres de Davi. Essa é a consequência do pecado na vida de um ser humano, que Deus perdoa, mas a consequência do pecado, a punição vem, meus irmãos. Deus perdoa ele, que ele não vai para o inferno, mas a consequência, a dor do pecado, a punição vem, porque Deus é Deus e Deus é justo, né, irmãos? Então nós precisamos saber disso. Deus perdoa, né? O perdão de Deus vem para que nós não seja lançado no fogo do inferno, mas a consequência vem, a punição vem, porque a Bíblia diz que é o pecado que faz divisão entre nós e o nosso Deus. É o pecado que faz isso. Então não pensa a pessoa que ele peca e vai ficar impune, que não vai não, né? Então é um problema muito sério. Aí ele prossegue falando no verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do teu pecado, do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Deus perdoou ele, mas ele mesmo não conseguia esquecer daquela transgressão que ele fez contra Deus e contra o seu capitão Urias,
que estava na frente do exército de Davi. Ele era o capitão. Então ele ausentou para guerrear. Davi ficou em casa, ocioso. Subiu no terraço. De lá ele viu a esposa de Urias, que era o capitão dele. Desejou essa mulher, mandou buscar essa mulher. Deitou com essa mulher engravidou dele. Sabe, irmão? Pensa numa transgressão, a maldade que ele fez com o seu próprio capitão de guerra. Um homem que era segundo o coração de Deus, mas cometeu um pecado irrelevante. Deus perdoou ele porque ele reconheceu o seu pecado, mas a punição veio. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus, nosso Pai, que tenha misericórdia de nós, que nós venha ter uma consciência limpa, saudável diante de Deus, para que nós não venhamos nós mesmos sofrer por causa daquilo. Porque Davi disse: porque reconheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. E ele fala no verso 4: contra ti somente, contra ti eu pequei e cometi esse mal à tua vista. Já pensou, irmão? Ele reconheceu, Deus perdoou ele, mas a gente não sabe por quanto tempo que Davi continuou sofrendo por causa daquela transgressão. Porque a nossa consciência, quando a gente comete pecado, é impossível, irmão. Deus não deixa também a gente esquecer daquilo não, para ver se você não pratica mais outra coisa igual. E o pior, que tem gente que peca e não, a consciência dele não acusa o pecado dele diante dele. Ele fica tranquilão, tranquilinha, como se nada tivesse acontecido. Mas diante de Deus está registrado o pecado de cada um, né, irmão? Tem gente insensível, mas quando a pessoa é sensível, ele sofre, ele chora, porque jamais ele queria cometer uma atrocidade, um pecado daquele. Tanta maldade que o Davi mesmo reconheceu que ele praticou o mal perante Deus. Então tá aí essa palavra, meu irmão, reflete nisso, pensa nisso, para que nós vá bem diante do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja